Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa aula. Caro aluno ou aluna do 9º ano, eu trago para você, dentro do tema funções, representações numérica, algébrica e gráfica, a correção das atividades 1, semana 2, 9º ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado, volume 4. A atividade número 1 é muito interessante e diz o seguinte: um estacionamento para carros oferece duas opções de preço para seus clientes, conforme apresentado na placa ao lado. Na opção A, a lei de formação da função f, que relaciona o valor f de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definida por f de x igual ao quê? Então veja, a pessoa chega com o carro, paga R$4 fixos, independente do tanto de tempo que o carro for ficar no estacionamento, mais R$2 por hora. Quantas horas o carro vai ficar? Não sei. Então, por isso que a gente chama de 2x, R$2 vezes a quantidade de horas que o carro ficar no estacionamento, mais os R$4 fixos. Essa é a lei de formação dessa função, ela se forma em cima disso, R$2 vezes o tanto de hora que o carro ficar estacionado, mais R$4 fixos. Agora diz o seguinte: observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau. Veja que o x aqui está elevado a 1. Quando não aparece expoente, é porque o expoente é 1. Sendo a igual a quanto e b igual a quanto? O que é a, o que é b nessa função? A gente diz f de x é igual a x mais b, ou seja, uma certa quantidade de x que eu chamo de a, esse coeficiente 2, mais um número qualquer que eu chamo de b. Então, b aqui no caso vale 4. Nesse caso, a função f é estritamente o quê? Crescente ou decrescente? Ora, é crescente porque quanto mais tempo o carro ficar estacionado, mais cresce a conta a ser paga. Pois o a é maior que zero. Olha, o a é esse aqui, ele sendo maior que zero, a função é crescente. Ele sendo menor que zero, a função é decrescente. E o b é 4, né? E seu domínio é o conjunto aqui que às vezes gera um pouquinho de confusão. O que é domínio de uma função? Se você relacionar o x com o domínio e o y com a imagem, fica fácil. O domínio é o x, é quem manda. Quanto mais tempo o carro ficar estacionado lá, mais alta a conta. Então, quem determina o resultado é o x. O y é só o resultado, o f de x é só o resultado, mas quem manda na coisa toda é o x. Então, o domínio é o seguinte: x pertence ao conjunto dos números reais, porque todo número que vier aqui, meia hora, 10 minutos, 5 minutos, é uma fração da hora, faz parte do conjunto dos números reais. Isso aí é só para constar. E esse x precisa ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque ninguém vai lá deixar o carro menos 2 horas. No mínimo, ele não deixa o carro lá tempo nenhum. Começa do zero para cima. Então, o x é maior que zero ou igual, né? Se o cara não deixar tempo nenhum lá, já é o início da função. Agora, se deixou 1 hora, 2 horas, 1h30, 1h45 minutos, pode ser que haja frações também de tempo, de hora, né? Então, aqui o domínio é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a zero. E a letra B propõe o seguinte: na opção B, a lei de formação da função g, que relaciona o valor g de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento, é definido por g de x igual a quê? Se é R$4 a hora, é 4x. 4 vezes o tanto de horas que o carro ficar lá. Por que é x? X porque esse estacionamento pode receber um carro para ficar 1 hora, meia hora, 2 horas, 24 horas, uma semana, né? Então, 4 vezes o tanto de horas que o carro ficar lá. Observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau. Óbvio, porque o x está elevado a 1. Se fosse x ao quadrado, função quadrática. Se fosse x elevado a 3, função do terceiro grau. Sendo a igual a 4, por quê? São 4x, então o a aí é 4. E o b igual a quanto? 4x mais quanto? 4x mais nada, então o b é 0. Nesse caso, a função g é estritamente o quê? Crescente ou decrescente? Obviamente que é crescente, quanto mais tempo também o condutor deixar o veículo lá, mais alta vai ser a conta. Pois o a é maior que zero, né? Aqui são 4a, então o a é 4 é maior que zero.
O seu domínio é o conjunto x pertence aos reais, como na anterior, tal que x também é maior que zero. Mesmo sendo R$4 a hora, você pode chegar lá com o carro, deixar 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas, 24 horas, qualquer tanto acima de zero, nunca abaixo de zero, porque não tem como deixar lá menos de 2 horas, não é mesmo? Além disso, a lei de formação da função g é de uma função do tipo f de x igual a x, porque passa pela origem. Por que passa pela origem? Porque se você colocar um zero no lugar do x, não deixar tempo nenhum, você não paga nada. Ao passo que a outra tem R$4 fixos, independente do tempo que o carro ficou. Entrou no estacionamento, pagou. Essa não. Entrou no estacionamento, vai pagar o tempo que ficar multiplicado por 4 a hora. Beleza? Pois b é igual a zero. Não tem nada além do 4x, por isso que passa na origem, né? A outra não, tem R$4 além do 2x. Mesmo não ficando tempo nenhum, pagaria R$4 ao entrar. Essa não ficou tempo nenhum, não paga nada. Tem o ponto 0 e 0. O ponto que ficou tempo nenhum, paga nada. Certinho? Agora vamos à correção da letra C, que diz: complete a tabela a seguir, determinando os valores de y igual a f de x no caso da opção A. No caso da opção A, os valores de y igual a g de x. No caso da opção B, os respectivos pontos de coordenadas x e f de x e x e g de x dos gráficos das funções f e g. Em seguida, no mesmo plano cartesiano, abaixo, marque os pontos de coordenadas x e f de x e g de x encontrados e construa os gráficos das funções f e g. Então, nessa coluna está aqui a opção A. A opção A, conforme a gente já viu na correção do item anterior, é dada pela lei de formação, 2x mais 4, ou seja, 2 vezes a quantidade de horas que o carro ficar no estacionamento, mais R$4 fixos. Sendo assim, se o carro não ficar nada, 0 no lugar do x, 2 vezes 0 mais 4. Olha, a pessoa paga R$4. Entrou, pagou. Se ficar meia hora, 1 meio no lugar de x, vai ser o quê? 2 vezes 1 meio, 1 inteiro mais 4, 5. Então ficou meia hora, paga R$5. Ficou 1 hora, 2 vezes 1, porque é R$2 a hora, 2 mais 4, 6. Ficou 1 hora, paga R$6. Ficou 2 horas, 2 vezes 2 mais 4, que dá 8. 2 vezes 2, 4 mais 4, 8. 2 horas, paga R$8. Veja que nesse parzinho, o primeiro indica quanto tempo ficou, o segundo indica quanto pagou. Se ficar 3 horas, 2 vezes 3 mais 4, que dá 6, que mais 4 dá 10. Fica 3 horas, paga R$10. No segundo caso, na opção B, a lei de criação é 4x, ou seja, R$4 a hora. E se ficou 0 hora, 0 vezes 4, 0. Então, paga nada. Olha o ponto 0 e 0 aqui que eu disse anteriormente. Se ficar meia hora, cada hora custa 4. 4 vezes meio, 2. Então, meio e 2. Se ficar 1 hora, 4 vezes 1, 4. Paga R$4. Se ficar 2 horas, paga R$8. Se ficar 3 horas, paga R$12. Certinho? Jogando isso aí no gráfico, esses pontos aqui, olha, 0 e 4, 0 para o x, 4 para o y, na altura 4. Esse ponto, meio e 5, sai do meio e chega no 5. Esse ponto, 1 e 6, sai do 1 e chega lá no 6. Esse ponto 2 e 8, sai do 2 e chega lá no 8 de altura. Esse ponto 3 e 10, sai do 3 no tempo e chega lá no 10 no valor a ser pago. Traçando uma reta aqui, nós vamos ter a função f de x, né, da opção A, em azul aí. A opção B, o primeiro ponto 0 e 0 está aqui, olha, na origem. O segundo ponto, 1 meio e 2, 1 meio e 2, aqui assim mais ou menos. O terceiro ponto, 1 e 4, sai do 1 e chega no 4, mais ou menos por aqui. O quarto ponto, 2 e 8, sai do 2 e chega no 8, olha, coincide até com esse. E o último ponto aqui, 3 e 12, sai do 3 e vai lá na altura 12, aqui assim, ó. Traçando a reta da função g de x, nós vamos ter aqui a opção B. Analise os gráficos das funções f e g que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período inferior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? Olha, antes de 2 horas, vou até traçar aqui uma linha e analisar. Antes de 2 horas, qual é mais conveniente, a verde ou a azul? Obviamente que a verde ela está mais baixa, né? Então, a opção B
por apresentar menor valor que a A. A B é a verdinha aí, ela está abaixo da A. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período superior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou opção B? Então, se você analisar depois de 2 horas, qual é mais vantajosa, a azul ou a verde? A opção A, por apresentar menor valor que B. Agora, por último, se um cliente for utilizar esse estacionamento por 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? Opção A ou opção B? 2 horas exatamente, olha, 2 horas. Então, as duas opções terão o mesmo valor. Então, não tem diferença nenhuma. E espero você para a correção das próximas atividades. Basta você clicar aí no canto superior direito, nesse balãozinho, e assistir a próxima videoaula, ok? Se você assistiu essa videoaula até aqui, muito obrigado. Compartilhar conhecimento é tudo de bom. A escola, para mim, é muito importante. Na escola eu construí as minhas maiores amizades. Eu tenho uma turma de 9º ano que é muito bacana. Estou com muitas saudades de todos vocês. Nós contamos piadas. Eles me respeitam muito, são muito carinhosos para comigo. Realmente são muito amigos. Então, para vocês, meus queridos amigos, alunos do 9º ano A da Escola Antônio Fernandes de Oliveira, e quem mais esteja assistindo essa videoaula, receba todo o meu carinho, toda a minha amizade. E deixo rolando aí para você um pedacinho da música Amigos para Sempre que fiz com eles na quadra da escola, tá? Um abraço a todos vocês, carinhosamente, do seu professor Dimas.